Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse 21º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, o finalzinho do profeta Isaías, capítulo 66, o Senhor que conhece as nossas obras, os nossos pensamentos, e que diz que reconduzirá a Sião, a Jerusalém, pessoas de todos os povos e nações, de toda parte. Deus que quer salvar a todos e que conta com Israel como um luzeiro para as nações. Depois da segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, no contexto da fé, o Senhor que nos convida a crer que Ele nos corrige porque nos ama e que por isso na pedagogia da fé, as correções que o Senhor nos traz, muitas vezes também por meio das provas, são caminhos para a nossa santificação e não uma vingança de Deus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 13, Jesus que escuta de alguém que, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam, e Jesus nos convida a entrar pela porta estreita, e ao mesmo tempo o Senhor que diz que muitos serão salvos, alguns que nós nem esperávamos. Bem, meus irmãos, o tema da salvação para São Lucas é um tema essencial para a teologia lucana. E por isso, nos ajuda também a pensar que Deus, como diz o apóstolo Paulo, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não criou ninguém para a condenação. Deus não criou ninguém para perder-se. Mas Deus criou a todos os homens para encontrarem o seu amor. É claro que os homens que não conhecem a Deus terão que contar com uma mediação para conhecer a Deus, que é a igreja, que somos nós. Por isso, nós que estamos na igreja, não somos maiores ou melhores dos que os que não estão, mas simplesmente somos os que foram escolhidos antes, trazidos antes para ajudarem o Senhor nesta missão também de salvar a todos. Por isso o sonho do profeta Isaías é que Jerusalém, e portanto para nós a igreja, fosse uma montanha cheia da glória do Senhor, de tal maneira que os povos e os homens pudessem contemplar a glória de Deus em Jerusalém, no Monte Sião, assim como o Senhor também quer contemplar a sua glória em nossas vidas. Por isso, irmãos, quando nós vivemos a nossa fé, nós vamos sendo um sinal eficaz e eloquente para as pessoas. Mais do que às vezes cobrarmos ou anunciarmos a condenação, nós atingiremos o coração da nossa família, dos homens com os quais nós convivemos, enfim, de todas as pessoas que o Senhor quer para si, porque são todas, quando nós vivermos a alegria do Evangelho, como nos lembrava sempre o Papa Francisco, o ardor de quem conheceu um amor e por isso resplandece a glória deste amor. Às vezes, irmãos, também nessa lógica da salvação, nós podemos nos enganar imaginando que, porque agora estamos salvos, ou porque estamos na salvação de Cristo, lutando para permanecer nela, nós seríamos preservados de tudo, Seríamos uma espécie assim de passagem automática a uma vida sem dificuldades. E a carta aos Hebreus vem nos lembrar que não. Na lógica da nossa vida, o Senhor quer nos forjar, nos formar, educando-nos neste projeto de salvação. Por isso, as correções que Deus nos permite passar, às vezes as correções que são frutos de uma palavra que nós ouvimos que fere o nosso coração porque nos chama a conversão, ou um sofrimento da nossa vida que nos desafia a escolher por aquilo que é o mais importante, ou as tribulações que nos fazem ter que aprender a confiar em Deus. Tudo isso nunca será uma vingança de Deus, Como também nós não podemos olhar uma tragédia que aconteça no mundo como Deus se vingando dos homens, mas como uma oportunidade, que nem sempre tem Deus por detrás. Aliás, o apóstolo Tiago vai dizer, ninguém ao ser tentado diga que foi Deus que me tentou.
Mas Deus vai se aproveitando de tudo isso para nos educar, para nos formar no caminho da salvação. Será que em tudo que me acontece eu já contemplo a salvação de Deus? Tudo que me acontece, as alegrias, as dificuldades, mas também aquilo que acontece na vida do outro, as alegrias e dificuldades, eu consigo primeiro acolher essas realidades, essas experiências como uma pedagogia de Deus e anunciar ao outro que Deus sempre é amor e que sempre está a nos educar por sua bondade. Por isso Jesus dizia, olha, diante de tudo, fazei todo esforço para passar pela porta estreita, né? A porta estreita, meus irmãos, é justamente, em primeiro lugar, a porta é Cristo. Mas a porta é estreita porque nós vamos ser chamados a amar a Cristo nas dificuldades que nós temos vivido, né? Nas dificuldades que nós temos experimentado. E por isso é preciso aproveitar, perceber, melhor dizendo, como Deus se esconde em tudo. Se nós vamos percebendo como Deus vai revelando o seu amor, não nos fatos, mas através dos fatos, nós vamos ali descobrindo o amor de Deus e vamos nos tornando primeiros no reino dos céus, porque o nosso coração vai se tornando sensível à voz de Deus. Vejam, não é que Deus nos permita passar pelo luto porque Ele queira o luto. Não. O luto é uma contingência da nossa vida. Quem está vivo há de morrer. Mas, se no luto eu percebo que Deus ali me ama, eu posso descobrir como Cristo me sustenta e me convoca a experimentar o seu amor no meio daquele luto, né? Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é Cristo no sofrimento como o meu sustento. Quando nós vamos entrando nesta lógica, nós vamos descobrindo o mistério da salvação que Deus nos dá. Mas também é verdade que, como evangelizadores, nós precisamos também ajudar as pessoas a irem percebendo nas suas próprias histórias como Deus age e como Deus nos ama, nos sustentando e nos auxiliando com a sua providência quando nós sofremos. Se nós transformarmos, ou se nós lermos a nossa vida à luz do amor e da graça de Deus, dessa sabedoria, nós também seremos capazes de mostrar aos homens como Deus é bom, tanto quanto quando preserva do mal, tanto quanto protege durante o mal. Quando não nos preserva, mas nos sustenta. Que Deus nos dê a todos, irmãos, a salvação que passa pela educação da nossa fé. Deus te abençoe e um bom domingo.